Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula. Vou abrir o chat aqui. Me digam se vocês estão me ouvindo bem. Pablo, boa noite. Pablo, vou confessar uma coisa para você. Eu tô na torcida danada para você entrar no PNT, hein? Porque você foi o primeiro a entrar aqui e estava a postos, pronto para assistir essa aula. Tenho certeza que essa aula vai ajudar muito todos vocês. Todos vocês. E minha intenção é mostrar para vocês uma possibilidade de trabalhar, de prescrever, uma visão de consultoria online e da nossa atuação na educação física que eu imagino que a maioria, né, não vou ser ousada a ponto de dizer que ninguém pensou nisso, mas eu imagino que a maioria não tenha pensado nessa possibilidade de trabalhar. É, é fato que se alguém enxergou isso, vai colocar em prática, porque é fantástico, gente. É com muito carinho que eu entrego esse conteúdo para vocês, é com muito desejo de ver o crescimento da nossa educação física que eu compartilho com vocês um conteúdo que eu nunca compartilhei de forma gratuita, apenas dentro do PNT. Mas para mim, tá? E para os alunos que eu tenho contato, vejo que ó, a Aline está aqui, a Jennifer está aqui, que também é do PNT. É uma forma de pensar, de entender que abre a nossa mente, que expande a nossa mente. Então, é o que eu desejo para todos nós aqui nessa noite. Eu prometo ser breve. Minha intenção não é estender esse encontro, é entregar um conteúdo que eu realmente considero valioso para vocês, abrir depois uma oportunidade de inscrição para o PNT, como eu deixei claro desde o início, isso não é nenhuma surpresa para ninguém, e, e tirar dúvidas, caso vocês tenham, tá? Mas no nosso grupo do WhatsApp, eu consigo abrir, tirar dúvidas e a gente vai explorando essa questão ao longo dos dias, das semanas, porque eu acho que todo mundo acorda cedo no dia seguinte, né? E já são 9 horas da noite, então a gente precisa ser o mais breve, mas sem atropelar as coisas, tá? Ah, sim. Obrigada, Marina. Acabei de colocar aqui para gravar. Então, essa aula está sendo gravada. Quem puder abrir a câmera, é uma maravilha falar com pessoas que a gente está vendo aqui olho no olho, mas eu entendo se não puderem fazer isso. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui. Vocês estão vendo? Quando eu compartilho a tela, o chat. Deixa eu entrar aqui pelo. Tô vendo. Tá vendo? Ah, então ótimo. Obrigada, Aline. Então vamos lá. Eu vou pedir a gentileza para vocês anotarem as dúvidas, tá? Deixa eu ampliar aqui. Eu vou pedir para vocês anotarem as dúvidas e assim que eu encerrar, a gente. Ih, gente, ó, tá riscando aqui a tela? Foi. Assim que eu encerrar essa sequência de raciocínio e finalizar essa aula, eu faço questão de abrir para que vocês possam perguntar, mandar a dúvida no chat, onde vocês preferirem, tá? Mas é só para a gente conseguir seguir essa linha de raciocínio. E aí, a Aline, a Marina, que está aqui, que é do comercial, que está aqui, eu não estou vendo vocês porque eu preciso ver a minha apresentação, e aí eu minimizei as janelas, então eu não estou vendo ninguém. Se precisar, se alguma coisa parar aqui nessa transmissão, vocês me sinalizem, por favor, tá? Pode abrir o áudio de vocês e me chamar. Então vamos lá. A gente vai falar sobre método TRI e vocês vão entender o quão maravilhoso é ser flexível
para ser constante e constante para gerar resultado. Ao primeiro olhar, não é tão claro entender a essência dessa frase. A gente entende o que ela nos diz, né? Mas a essência dessa frase, como ela se conecta ao método, mas vocês vão conseguir compreender ao final dessa aula. E tenho certeza que vocês vão se empolgar com essa possibilidade, assim como eu no meu trabalho. A gente sabe que o resultado depende de constância. E a gente sabe também que é muito difícil a gente conseguir fazer com que nossos alunos treinem de forma constante e regular, né? Aqui tem o meu perfil, esse perfil do PNT que vocês têm visto lá no Instagram, ele é novinho, eu comecei a movimentar ele essa semana. Eu abri apenas duas turmas no PNT, uma em 2020, 2023, uma em 2024 e essa agora, tá? Antes da gente entrar no tema propriamente dito, vou colocar aqui a minha visão para vocês de consultoria online e portal de treinos. Os, vamos dizer assim, os mentores que eu já conversei sobre formas de crescer o faturamento de professores de educação física, eu não sei vocês, mas os que eu já conversei, eles direcionam a atuação do treinador para portal de treinos. E eu não tenho absolutamente nada contra portal de treinos, eu só não me vejo trabalhando nesse formato. Eu gosto de estudar prescrição de treinamento de força. Eu gosto de estudar os benefícios do treinamento de força, principalmente no público que eu atendo, que são mulheres. Então, os benefícios para a saúde, longevidade, enfim, várias fases que essa mulher vive, né? Gestação, pós-parto, a menopausa. Eu gosto desse tema. Então, eu não consigo me imaginar trabalhando de uma forma mais, sabe, grava a aula, dá o play para a pessoa dar o play e fazer junto, dela fazer o treino dessa forma. É só uma questão de não me enxergar nesse formato. Mas tem campo para todo mundo, tem área para todo mundo, e essas milhares de pessoas que precisam se exercitar, tem todos os perfis. Tem pessoas que vão se identificar com portal de treino, tem pessoas que vão se identificar com consultoria online. E o que que eu preciso que vocês entendam desse contexto? É que se vocês, assim como eu, gostam de treinamento de força, é o que vocês estudam, é o que vocês entendem, é o que vocês dominam, é o que vocês querem orientar e prescrever, não migrem para portal de treinos por conta de faturamento. Porque eu já participei de algumas imersões presenciais e todos os profissionais que trabalham com consultoria online que eu vi, e não foram poucos, levantando as mãos para falar, aí na consultoria online, como é que a gente faz para crescer, para escalar? Todas as orientações direcionam para portal de treinos. Por que que você não monta um portal de treinos? Então, eu imagino que vocês que trabalham com consultoria online ou desejam trabalhar, assim como eu, são apaixonados por treinamento de força. E a gente, bom, eu não abro mão disso, e eu imagino que vocês também não. Então a gente não precisa abrir mão do que a gente entende, gosta, para pensar no faturamento. E tem uma diferença muito importante aqui para entendermos antes de entrar no nosso tema, que é escalável e escalonável. O que que é escalável? É um curso. Então, se eu entrego um curso ou um portal de treinos, onde eu gravo um determinado número de conteúdos, hospedo numa área de membros e vendo para duas pessoas, para 10 pessoas, para 100, 500, 1.000, 5.000 pessoas, não muda nada a minha estrutura, não aumenta proporcionalmente o meu volume de trabalho. Então, eu posso considerar que isso é escalável. O céu é o limite. É claro que quanto mais pessoas acessando, mais demanda de suporte administrativo, sabe? Central de atendimento a gente vai ter. Estou com dificuldade de realizar meu pagamento, não estou conseguindo acessar a aula, enfim, coisas desse tipo. Mas nada que comprometa a capacidade de vender para muitas pessoas. A consultoria online ela não é, ao meu ver, escalável.
ela é escalonável. Porque dentro dessa proposta que eu trabalho, tem um, uma etapa que é individualizada. E eu considero que sem ela, a gente perde completamente o controle da prescrição, a capacidade de acertar. E ela é escalonável, então. Cumprindo essa etapa que é individualizada e ela é rápida, ela é breve, eu consigo crescer muito a minha capacidade de atendimento. Então, quando a gente fala de consultoria online, como eu posso escalar a minha consultoria online? Eu não estou falando de entregar treinos genéricos, prestar um atendimento ruim, colocar a gente para dentro sem ter controle da qualidade do que eu entrego. Eu considero que a responsabilidade e a ética, elas precisam estar à frente de qualquer negócio, de qualquer possibilidade de dinheiro, tá? E aí o método TRI, ele é uma solução para aumentar a capacidade de atendimento de consultoria online. E aí eu expando essa capacidade de atendimento sem comprometimento da qualidade técnica. Do que adianta expandir essa capacidade de atendimento se os treinos que eu entrego são genéricos e eles não vão gerar resultado? E eu expando a minha capacidade de atendimento sem redução da minha margem de lucro. Porque qual é o caminho que os profissionais que têm encontrado sucesso na consultoria e passam a atender muita gente encontram para expandir a capacidade de atendimento? Contratar time. E aí você precisa reduzir sua margem de lucro para ter outras pessoas prescrevendo junto com você e você dá conta de prescrever para todo mundo. Além da redução de margem de lucros, você passa a administrar problemas, porque lidar com pessoas prescrevendo para seus clientes, você vai administrar problemas com uma certa regularidade. Eu não fujo de problemas, mas se eu puder evitar todos que eu posso no meu negócio, eu vou fazer. Alguns são impossíveis da gente eliminar, mas tudo que você puder eliminar de problema no seu negócio, ele tende a crescer com mais saúde. O método TRI, ele não é uma proposta para atender atletas. A prescrição individualizada é o padrão ouro da prescrição, né, de treino de força. E ela é essencial para atletas. Então, o atleta, você vai testar aquele atleta, você vai fazer teste de força, de resistência, de mobilidade, de condicionamento físico. Você vai fazer avaliações, você vai fazer uma extensa anamnese, você vai entender qual é o momento que esse atleta precisa chegar no ápice da performance. Então, precisa alinhar com o calendário de provas. Não tem como fazer isso sem conduzir uma prescrição individualizada. Então, o método TRI não é para atletas. Isso precisa ficar muito claro. E o método TRI não elimina a prescrição individualizada. Como assim? Eu não trabalho com prescrição individualizada desde 2021, tá? Na verdade, um pouquinho antes, mas basicamente desde quando eu criei esse método. Mas eu poderia trabalhar também. Optar pelo método TRI não elimina o seu atendimento com prescrição individualizada. Ele te dá um outro caminho e vocês precisam entender o quão rico é isso para o negócio. O exemplo mais simples de entender é a Nike. A Nike é uma marca que todo mundo conhece, né? Conhecida no mundo inteiro. E quando a gente pensa assim nos tênis de corrida, a gente está falando de treino de força, quando a gente pensa nos tênis de treino de força, né? Tênis de treino da Nike, a gente tem o Metcon, que é o padrão ouro, que é o top da marca, e ele custa pelo menos R$ 1.000. E a gente tem um tênis ali, um intermediário, tem aquele Zumbella, por exemplo, deve estar em torno aí de uns R$ 500. E tem tênis mais acessíveis, que fica em torno aí de 200, 200 e pouco, às vezes entram umas promoções, cento e pouco. Vocês percebem que a Nike, sabendo que o melhor tênis dela é o de R$ 1.000, ela não vende só ele?
por vários motivos. Primeiro, nem todo mundo precisa do melhor. Se uma pessoa treina CrossFit, ela vai precisar do melhor e ela vai investir naquele tênis. Mas uma pessoa que está dentro da sala de musculação, ela precisa de um tênis que vai resistir ao rope climb de uma corda, por exemplo? Não. Um outro tênis que atende ali, que é plano também, que é um tênis estável, vai atender para uma pessoa treinar muito bem na musculação? Claro. Inclusive um All-Star vai atender. Entende o ponto? Saber o que cada produto que eu vendo é e oferece me dá a possibilidade de precificar cada um deles como de fato eles precisam ser vendidos. Então a Nike não vai vender o tênis mais top dela a preço de banana. Se ela vendesse só ele, ela deixaria de vender para um universo de pessoas que não têm condições de comprar. E ela vendendo uma opção intermediária e uma opção mais barata, ela consegue atender quem não tem dinheiro para comprar o mais top e quem não quer o mais top. A pessoa pode ter dinheiro, mas ela não quer porque ela não precisa de todos aqueles benefícios. E quando a gente pensa na prescrição individualizada ou na prescrição pelo método TRI, a gente tem o mesmo entendimento. Nem todo mundo pode pagar por uma prescrição individualizada, mas se você só atende dessa forma e você precisa vender, o que que você vai fazendo com o tempo? Você vai reduzindo e você começa a trabalhar numa condição em que você reconhece que é trabalho demais para pouco retorno. E é essa situação que eu vejo que eu vejo grande parte dos meus colegas de profissão. É, vendendo prescrições individualizadas, trabalhando um tempão em cima delas, mas vendendo por um preço que a pessoa não sente que ela está, o trabalho dela tá valendo a pena. Vocês conseguem entender isso com muita clareza, porque isso para mim é tão claro. Todo mundo quer a prescrição individualizada. Aí vocês vão me dizer assim: sim, Maíra, é o que todo mundo busca. E aí eu vou responder para vocês: não. Vocês sabem, já pararam para pensar por que as pessoas buscam prescrição individualizada? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que que as pessoas buscam prescrição individualizada? Quando eu faço essa pergunta para as pessoas que me abordam no direct perguntando se a minha consultoria é individualizada, eu pergunto assim: por que que você está procurando a prescrição individualizada? E aí, todas, nunca aconteceu até hoje de alguém me responder, eu procuro por isso, isso e aquilo, tá? Nunca aconteceu. E eu estimulo, incentivo que vocês passem a perguntar para entender o cliente de vocês ou o futuro cliente de vocês. Eu pergunto, por que que você está procurando uma prescrição individualizada? E a pessoa me responde assim: Maíra, nunca parei para pensar nisso, eu não sei. Eu procuro porque eu acho que é melhor. E achar que é melhor não significa ser melhor. Eu pergunto para essa pessoa: você sabe o que envolve uma prescrição individualizada? E elas me respondem: não. E aí eu explico para ela que a prescrição individualizada ela envolve testes, envolve avaliação e com o resultado que é individual. O da Aline vai ser um, o da Marina vai ser outro, o da Jennifer vai ser outro, o da Rafaela vai ser outro, o meu vai ser outro. Cada uma de nós tem um condicionamento físico, a gente tem um determinado nível de força, de resistência para cada exercício que a gente vai testar, de mobilidade, de histórico talvez uma avaliação postural, uma avaliação de simetria muscular, depende do que a pessoa quer desenvolver mais, qual é o foco, mas enfim, os resultados, eles não serão idênticos de todas as pessoas, porque são N combinações desses resultados. E é esse resultado que conduz à prescrição. Então, se essa pessoa tem força aqui, mas falta força ali, onde está faltando mais?
haverá uma ênfase. Se essa pessoa tem, por exemplo, o quadríceps muito desenvolvido e posterior pouco desenvolvido, haverá uma ênfase para posterior. Se essa pessoa tem pouco condicionamento físico, é preciso conduzir um trabalho para que ela aumente o condicionamento físico, enfim, e tantas outras coisas que a gente pode ir pensando aqui de resultados e de conduzir a prescrição. Isso caracteriza a prescrição individualizada. Não é uma sentada de bunda na cadeira. E quando eu falo isso para essas mulheres que são leigas, elas falam assim: nossa, faz todo sentido. Como é que eu vou saber então se o treino que eu contrato, a consultoria que eu tenho é individualizado ou não? A pessoa pode me enviar qualquer treino me dizendo que é individualizado. Se ela não me fizer nenhum teste, eu falo: pode. Prescrição individualizada não é promessa, não pode ser promessa. Eu prometo que é. Só que do outro lado, de qual lado? Do nosso lado aqui, eu também sei que há uma dor muito grande, que é muitos profissionais não fazem testes, avaliações, eles fazem uma anamnese e eles realmente sentam a bunda na cadeira, dedicam um tempo para entregar cada treino. E aí eu começo a me perguntar, já que não há testes, já que não tem resultados com dados individuais, será que realmente há uma necessidade imensa, uma condição completa para que todas as prescrições sejam individualizadas? E se esse profissional entendesse que ele pode trabalhar com o método TRI, conseguisse otimizar a prescrição dele, atender mais pessoas, vender a consultoria dele por um valor mais acessível para conseguir atingir um público que gostaria de ter a orientação e prescrição dele, mas não pode pagar pelo individualizado. Ou não quer pagar pelo individualizado, mesmo podendo, não quer pagar. E quem quer e pode, você cobra caro pelo individualizado e cada vez que você receber e dedicar todo aquele tempo para um único aluno, você está cobrando caro e você sabe que isso vale a pena. As coisas na minha cabeça fazem sentido assim. Se eu vou trabalhar muito, eu vou cobrar muito mais. Se eu vou trabalhar menos, eu vou cobrar menos. E ter essa escada, essa opção de produtos, assim como a Nike tem e todas as outras empresas. E quando a gente começa a pensar que talvez a gente tenha que pensar também como uma empresa, as coisas vão fazendo sentido, vale muito a pena entender onde a prescrição individualizada vai entrar e se eu quero trabalhar com prescrição individualizada ou não. O método TRI, ele foi desenvolvido em 2021. Peraí, gente. Deixa eu só diminuir, porque eu abri aqui para ver vocês, e aí entra aqui na minha frente, eu não consigo ver. Vamos lá. O método TRI ele foi desenvolvido em 2021 para resolver o maior problema do meu público. O meu público é de mulheres que não são atletas. Esse é o meu público, tá? O maior problema desse público é falta de constância. Elas não conseguem treinar com regularidade e quem não treina com regularidade não tem resultado. E elas estão sempre insatisfeitas. Elas estão sempre tentando, nunca conseguem engrenar de vez. Muitas delas, né? Então, eu desenvolvi o método TRI para resolver esse problema. Mas sem saber, eu estava solucionando também o meu maior problema. O maior problema do meu negócio, que era a falta de escala. Prescrevendo um a um, eu não tinha como ampliar o meu atendimento. E eu abria inscrições, aí eu fechava, né? Enfim, eu trabalhei de várias maneiras. E aí eu quero que vocês deixem de raciocinar nesse momento como treinadores e a gente vai começar a tentar pensar como empreendedores. Então eu vou pensar num negócio, não no treino que eu quero vender. Qual área vocês acham que é mais valorizada? Educação física ou medicina? Ninguém precisa responder, né? Mas se eu sei que a medicina é muito mais valorizada, todos nós sabemos, a medicina é mais valorizada, mesmo com todos os problemas que a medicina vem enfrentando,
com toda a queda de reputação que eles vêm enfrentando, nós sabemos disso. Mas se eu puder observar tudo isso com esses olhos de empreendedor, o que que eu aprendo com essa diferença de atuação e valorização? É para isso que eu vou ilustrar isso aqui para vocês, tá? Como é a prescrição de um médico? Quem define a prescrição é o médico, depois de fazer um diagnóstico. Então, ele mandou aquela prescrição ali, de pirona, um comprimido de 12 em 12 horas durante 5 dias. O que que é isso aqui, gente? A gente está tão acostumado a ver prescrições, receber prescrições dessa forma, mas o que que isso significa quando eu começo a olhar para isso de uma forma mais racional e questionadora? Ele definiu a dose, tá? Primeiro o remédio está definido, mas ele definiu a dose, um comprimido. Não são dois, três, quatro, um comprimido. Ele definiu a frequência de 12 em 12 horas. Não é de nenhuma outra forma, é assim. E a duração, 5 dias. O médico, ele não pergunta qual remédio, quantos comprimidos, quais horários, por quanto tempo o paciente quer tomar aquele remédio. Ele não pergunta, ele identifica o problema. Ele resolve através do conhecimento que ele tem. E, consequentemente, ele é valorizado. Por quê? Porque ele resolveu o problema da pessoa. Como é a prescrição de um treinador? Ela é direcionada pela disponibilidade do praticante. Onde você vai treinar? Quantas vezes na semana vai treinar? Quanto tempo tem para treinar? E nós realmente acreditamos que dessa forma nós estamos entregando o cenário perfeito. E não é algo lógico se eu vou prescrever o treino para a Joana. E se eu pergunto tudo para a Joana, onde ela vai treinar, quantas vezes, quais os dias, cara, eu vou entregar o que vai funcionar perfeitamente para ela. Mais personalizado que isso, só dois disso. Não tem como. Mas a frequência semanal e a duração, por exemplo, elas estão, quando a prescrição tem qualidade técnica, se elas não estão, elas deveriam estar, elas estão relacionadas com o volume semanal adequado. E o volume, ele é definido pelo nível de treinamento. Então, eu pego o volume semanal para cada agrupamento muscular e com aquele volume eu consigo entender quantas vezes na semana eu vou fragmentar aquele volume para ao final dela a pessoa ter cumprido, né, aquele volume proposto. É necessário dividir mais vezes ou não? Depende da quantidade. As sessões, os treinos, eles ficarão mais longos, mais extensos ou mais curtos? Depende do volume que tem que ser feito. Como eu vou pedir para a pessoa definir isso? Isso não pode ser definido pelo praticante. Se eu vou combinar o local de treino, a frequência semanal e a duração da sessão, eu estou entregando um planejamento com base em um único recorte da rotina dessa pessoa. E se eu não atendo atletas, esse é um grande problema. Engessar o planejamento dificulta o encaixe na rotina. E dificulta pouco, não, gente. Dificulta muito. E aí, nós, sem saber e sem ter a intenção, a gente cria um problema para a pessoa e não a solução. Se a gente cria um problema, quando é que nós seremos valorizados por essas pessoas? Imagina se eu vou ao médico e ao invés dele me entregar uma prescrição que resolve o meu problema, ele me cria um problema. Eu não valorizaria essa profissão. Eles são valorizados não é por acaso. Tem muita gente que relata que é um sacrifício manter a prática regular de exercícios. E vocês nunca pararam para se perguntar, tá, mas se é tanta gente que tem dificuldade, tanta gente acha que é um sacrifício, é tão difícil manter o treino regular, é um entra e sai danado.
Por que que ninguém nunca se pergunta: será que o erro não está no que eu faço, no que eu entrego? A Neide, ela não está satisfeita com os treinos da academia. Ela contrata uma consultoria. Ela está com sobrepeso, ela é casada, tem 2 filhos, é secretária no horário comercial. Ela tem uma diarista que ajuda ela 2 vezes na semana. O resto dos dias, ela que tem que fazer a limpeza, a organização da casa. Ela cuida dos filhos, ela faz a comida da família, né? A Neide, ela tem uma rotina multitarefas. Ela não faz uma única coisa ali na vida dela, tem várias coisas que ela faz. E eu imagino que aqui a gente tem, acho que mais mulheres, né? Mas mesmo os homens conseguem compreender com muita clareza que a rotina da mulher é multitarefas. E aí, qual é a expectativa? Eu perguntei para Neide, tá? Eu sou a professora que ela contratou ali na consultoria online, a treinadora dela. Eu perguntei para Neide, Neide, quantos dias na semana você pode treinar? E ela me disse assim: ah, 4 vezes. A gente tem 2 perfis de alunos, eu não sei se vocês sabem. Aquele que joga a expectativa lá em cima e ela fala assim: não, posso treinar todos os dias, quantos dias você quiser. Tem essa pessoa que ela deseja tanto um resultado que ela vai jogar lá em cima, ela não vai conseguir cumprir. E tem aquela pessoa que já se frustrou tanto, que ela já viveu tanto essa expectativa alta que ela vê que ela não consegue cumprir, que aí ela joga ali mais para baixo. E aí a Neide falou para mim assim: vou treinar 4 vezes na semana. De 7 dias é praticamente a metade da semana. 4 dias treinando, 3 dias livres, né? E aí eu pergunto para ela assim, eu quero acertar demais. Eu falo, Neide, quais são os dias da semana que você consegue encaixar o treino? Ela vai me dizer assim, ah, segunda, terça, quarta eu tenho geralmente um compromisso, depois do trabalho, quinta e sexta, tá ótimo, Neide, quarta-feira você descansa, e depois você tem mais 2 dias de treino, sábado e domingo você tá livre, tá perfeito. Você vai treinar em casa ou na academia, Neide? Na academia, eu tô matriculada na academia tal. Legal. Não tô gostando dos treinos, da sala de musculação, são ruins mesmo. E aí ela vai treinar. Quanto você pode treinar, Neide? Essas 4 vezes na semana? Uma hora consigo treinar. Então, ao final do mês, vamos pensar que o mês tem 4 semanas, a gente sabe que tem um pouquinho mais, mas só para ficar claro de entender. Ao final da semana, treinando 4 vezes na semana, final do mês, a Neide tem que ter feito ali 16 treinos, né? E aí, qual é a realidade? Lembra que ela era expectativa? A realidade. A Neide, na primeira semana, faltou na terça-feira. Ela saiu mais tarde do trabalho, aí não ia dar tempo dela ir na academia. Ela tem que fazer a janta, as crianças estão em casa, 2 filhos. Na primeira semana, dos 4 dias, ela conseguiu treinar 3. Na segunda semana, foi maravilhosa. A Neide terminou achando que ela estava assim, Mulher Maravilha, ela conseguiu treinar os 4 dias. O filho dela ficou doente. E aí, o final de semana foi aquela confusão. No início da semana, ela estava exausta. O filho não foi para a escola. Ela não conseguiu treinar nem segunda nem terça. Quarta não é dia dela treinar. Então, quarta-feira, não passa nem pela cabeça dela que ela vai treinar. Porque quarta não é dia de treino dela. Segunda, terça, quinta e sexta. Aí ela conseguiu na quinta. E na sexta, o pneu do carro furou. Enfim, aconteceu alguma coisa, ela não foi treinar na sexta. Nesse dia, ela treinou uma vez na semana. Quem é que não tem um aluno aí que não tenha treinado uma vez na semana? Ou que não tenha treinado nenhuma vez na semana? Eu tenho um monte assim. E ali na última semana, ela conseguiu fazer 3 treinos. E na sexta, ela estava muito cansada naquela semana. Começou a TPM dela. Ela não estava se sentindo bem, uma dor de cabeça. Ela não treinou. Então, ela conseguiu, na primeira semana, fazer 3 treinos. Ela ficou abaixo do objetivo de 4. Na segunda semana, ela conseguiu 4. Na terceira semana, desandou tudo, ela só treinou uma vez. E ali na terceira semana, ela conseguiu fazer 3 treinos. E aí, o saldo total. Ela fez 11 treinos daqueles 16 que estavam planejados e ela teve 5 faltas. Quando a gente pensa no método TRI, a gente também tem uma expectativa que não necessariamente vai para a realidade. Mas aí é que está o grande barato do negócio, o grande pulo. Eu não pergunto para a Neide onde ela vai treinar,
quanto tempo ela tem para treinar, quantas vezes na semana ela vai treinar. Eu identifico o nível de treinamento dela e eu digo para ela, Neide, a sua frequência semanal ideal são 5 treinos na semana. Então, Neide, eu preciso que você se empenhe para conseguir esses 5 treinos, tá? E aí, ela treina na academia, ela tem a possibilidade de treinar na academia, e aí vamos supor que o volume, a quantidade que ela tem que treinar vai dar aí um treino de próximo de 1 hora, tá? Mas isso aqui não faz a menor diferença nesse entendimento nosso aqui. Na primeira semana, ela conseguiu fazer 5 vezes na semana, mas não da forma ideal. Veja isso aqui. Na segunda-feira, ela foi para academia e ela fez 1 hora. Na terça-feira, ela não conseguiria ir para academia, mas ela fez 30 minutos em casa, improvisando com elástico. Na quarta-feira, ela não ia ter tempo para ir na academia. Ela fez 30 minutos em casa. Na quinta, ela foi na academia, treinou 1 hora. Na sexta, ela foi na academia, treinou 1 hora. Então, ela conseguiu fazer os 5 treinos dela. Na segunda semana, ela não conseguiu treinar na segunda, mas na terça ela foi, fez o treino dela na academia. Na quarta ela não conseguiu treinar. Na quinta-feira ela conseguiu ir para academia, mas ela não ia ter 1 hora para treinar. Mas ela optou pelo treino reduzido. E mesmo conseguindo ir até a academia, ela fez meia hora de treino. Na sexta, ela conseguiu ir para a academia, fez o treino completo. Aí no sábado, olha quando a chavinha da Neide começa a mudar. No sábado, ela falou assim: Poxa, minha frequência semanal. E a professora dela sou eu, e eu tô ali falando para ela: Neide, foca na frequência semanal ideal. Isso é o ideal para você evoluir, para você ter resultado, para você ficar maravilhosa, Neide. E aí ela tá com aquilo na cabeça. Ela falou: Poxa, se eu fizer um treino de meia hora em casa e eu consigo as 5 vezes. Ó, quer dizer, ela faltou 2 dias, né? Eu consigo os 4 dias. Não é o ideal ainda, mas eu tô próximo dele. Ah, vou fazer em casa, meia horinha, não dá para ir para academia final de semana com as crianças em casa. Ela fez meia hora. Ela poderia, inclusive, ter feito no domingo, mas a Neide ainda não tá tão foco, faz força. Mas ela vai ficar. Na outra semana, tudo desandou. Ela fez 1 hora na academia na segunda, na terça ela não conseguiu treinar, na quarta ela não conseguiu treinar, na quinta ela não conseguiu treinar. Ela falou assim: caramba, eu tenho que dar um jeito de salvar minha semana. Porque ela entendeu que não é o dia, o treino, é tentar chegar no ideal, no máximo de treinos, adequando ao ideal. Na sexta ela conseguiu ir para academia e no sábado e domingo ela fez 2 treinos em casa de meia hora. Na última semana ali, ela conseguiu ir para academia segunda, quarta e sexta. Terça e quinta não deu. Aí em casa, no sábado, ela estava cansada, TPM e tudo mais. Ela falou assim: vou fazer um alongamento. Veja comigo esse cenário aqui, tá? Ela tinha os 20 treinos para fazer, né? 4 semanas, 5 treinos. Ela faltou 7 vezes. Ela faltou mais do que ela tinha faltado no outro cenário. Mas também, proporcionalmente, ela tinha mais treinos para fazer. Então, tudo bem ela ter faltado mais, mas ela conseguiu treinar mais. Mesmo que sem treinar todo o volume e a quantidade, mas ela conseguiu manter uma frequência maior. E isso, para fazer com que o treino seja rotina na vida da Neide, é tudo que ela precisa, gente. Quanto mais uma pessoa falta, mais difícil é inserir um novo hábito, a gente sabe disso. E o nosso cérebro, ele não contabiliza volume de treino. Ele só entende, treinou ou não treinou. Quando uma pessoa falta, ela vive uma sensação de fracasso. Mas quando ela salva o dia dela com aquele treino de meia hora em casa, mesmo sabendo que não é o mesmo treino da academia, com a mesma intensidade, da mesma forma, ela termina aquela sensação de vitória, de conquista. Uma pessoa só segue adiante em algo se ela vive pequenas conquistas, porque é isso que faz com que ela esteja confiante para seguir adiante e ela não desista. Entender isso começa a fazer com que a gente pense na nossa prescrição de forma diferente. A prescrição, ela é para a pessoa.
tem que funcionar para a pessoa, tem que resolver o problema da pessoa. Quantas vezes você já ouviu seu aluno dizer que faltou porque não conseguiu ir para academia? E se ele soubesse o que fazer em casa? Quantas vezes seu aluno já deixou de treinar porque não sabe o que fazer no dia que não estava planejado? Aquele aluno que fala para você que vai treinar 3 ou 4 vezes na semana, numa semana de 7 dias. Aqueles 3 ou 4 dias que não tem um planejamento de treino, vocês acham mesmo que em um mês não tem um desses dias que essa pessoa poderia fazer um treino de meia hora, 20, 30, 40 minutos? Claro que sim, gente. Mas ela não faz porque ela não sabe o que fazer quando sai daquele planejamento. Quantas vezes o seu aluno disse que não deu tempo de treinar porque o dia foi mais corrido? E se ele tivesse uma opção de um treino reduzido? É por isso que muitas pessoas, muitas, não são poucas, muitas pessoas vivem a sensação de ser um sacrifício encaixar o exercício na rotina. Porque, de fato, elas precisam sacrificar algo importante na vida delas, na rotina delas, para conseguir se encaixar num planejamento que está engessado. O planejamento não muda. Por mais que ele tenha sido feito tentando buscar todas e todas as informações para se encaixar na minha rotina, lembra que é um recorte da rotina. Os treinadores, nós estamos entregando treinos, nós estamos vendendo treinos, ou a nossa cabeça está focando em solucionar problemas. O que que a gente tem feito para ser valorizado de forma diferente com que a educação física é? A valorização, ela é consequência do que a gente faz. Um profissional é valorizado na proporção dos problemas que ele resolve. Pense você, quais são os profissionais, se você voltar e faz um panorama, tá? Os profissionais que eu precisei recorrer, médico, fisioterapeuta, advogado, contador, sei lá, pensa aí, os profissionais que eu precisei recorrer e que não solucionaram o meu problema, eu consigo valorizar esse profissional? E os profissionais que eu precisei recorrer e que foram eficientes, eles solucionaram o meu problema. Se eu precisar indicar, eu vou indicar quem? Se eu precisar ir de novo nesse profissional, eu vou rodar para procurar outro? Claro que não, gente. A valorização está relacionada à solução de problema. Só que conduz mal, a gente conduz mal, infelizmente, essa experiência de exercício para essas pessoas, e a gente acha que por existir temos que ser valorizados, e não é bem por aí. A consultoria online é um negócio e tem que visar a solução de problema. Negócio é solução de problema de um mercado, de um nicho, com o objetivo de gerar lucro. O dinheiro é consequência da solução de problema. Não é a faculdade que dá dinheiro. Ah, medicina dá dinheiro. Educação física não dá dinheiro. Não é faculdade, gente. É empreender. Seja na educação física, na medicina ou qualquer outra área. E quando a gente fala de empreender, a gente está falando de resolver problema, a gente está falando de realizar, coordenar serviço, negócio, projeto. É colocar a cabeça para rodar e pensar quem é que eu atendo, quem são essas pessoas, o que que elas vivem, quais são os problemas que elas vivem. Fazer todo esse levantamento. E aí, depois disso tudo, eu pego o meu conhecimento técnico e penso como é que eu soluciono esses problemas através do conhecimento que eu tenho, da minha área. O seu empreendimento estará no caminho certo quando o desenvolvimento do produto, do serviço tiver o foco no cliente. Quando o foco estiver em você, eu vendo treino, eu prescrevo treino, a minha consultoria, ó, treino, eu tô focando no treino. Isso está focado no que você faz, na sua atuação. Não é esse o caminho. E o que que a gente pensa sem querer? Eu sei que muitos de vocês, não precisa confessar não, gente. Ah, eu já pensei assim, não pensei assim. Eu confesso, tá? Eu já pensei muito assim. E eu sei que praticamente todos nós. A gente pensa como? Eu aprendi assim.
Vai dar certo, Neide, se você fizer o que eu planejei, mas você não faz, Neide, você falta muito. Você precisa se esforçar mais para conseguir cumprir, Neide, o planejamento que eu prescrevi. Se você fizer esse treino, Neide, dessa forma, você vai ter resultado. E provavelmente a Neide vai ter sim, gente. Eu não estou aqui para questionar a capacidade técnica, o conhecimento técnico de vocês. Não é isso, é metodologia. Entende? Eu tenho certeza que se a Neide conseguisse fazer aquilo que você planejou, ela teria resultado. Mas acontece que ela não consegue, não encaixa na rotina dela. Então, um treino, por mais maravilhoso que seja, se ele não for para a prática com regularidade, ele não serve de nada. É aquela sensação que a gente tem, que a gente estuda, se capacita, faz atualização daqui, curso dali, curso daqui, curso dali, e a gente não consegue entregar o resultado para o nosso aluno. Por quê? Porque ele não consegue cumprir. E aí, o que que é esse momento? É tirar essa coroa que a gente, sabe, que a gente acha que a gente tem. É sair do pedestal que às vezes a gente se coloca e levar um olhar mais, como é que eu posso dizer? Um olhar mais interessado para quem a gente atende. E falar assim, ok, se por mais que eu estude, por mais que eu me capacite, por mais você não está conseguindo fazer isso aqui, Neide, a culpa não é minha. Porque a gente joga a culpa na Neide. E aquela mulher com aquela rotina, multitarefa, cheia de coisa, tentando encaixar o exercício e não conseguindo e vivendo frustração atrás de frustração, ela não aguenta mais, gente. Se olhar no espelho e ver que ela não emagrece, que ela não melhora. E aí, a pergunta que eu me fiz lá em 2021 foi: e se eu mudar a maneira que eu trabalho a vida toda? Não é confortável, mas e se eu mudar? Como é que teria que ser esse processo? E aí, é o método TRI. Agora vocês conseguem entender que ele é flexível para quê? Por quê? Para ser constante, que é justamente a flexibilidade que proporciona a constância que essas mulheres querem, que esses alunos querem. E por que que ele tem que ser constante? Para gerar resultado? E qual é a linha de raciocínio do método TRI? A etapa um é a definição do grupo, do nicho. Seja por gênero, lesão, doença, se eu vou atender um esporte amador, tá? Se eu seguir fazendo essa linha de raciocínio de uma forma assim generalista, provavelmente ao final dela vocês terão ainda muitas dificuldades de entender, tá bom, Maíra, e aí na prática, como é que isso funciona? Então, o que que eu escolhi fazer? Eu vou colocar para vocês qual é o fluxograma que eu trabalho com o público que eu atendo, que são mulheres, que não são atletas. Eu imagino que a maioria de vocês também atenda mulher. Se tiver gente aqui, um ou outro que atende só homem, é exceção, tá? Mas eu também vou explicar para vocês ali como é que seria o fluxograma para homens. E aí o gênero é, se eu atendo homem ou se eu atendo mulher. Eu atendo os dois, Maíra. Para você conseguir montar um fluxograma eficiente com o método TRI, você precisa definir: eu vou atender homens ou mulheres? Maíra, eu bato o pé, eu atendo os dois maravilhosamente bem. Tá bom, então você vai precisar montar duas consultorias, dois fluxogramas. E adianto, haverá uma dificuldade em vender isso, porque a comunicação, isso não é a aula de hoje, apesar de ser muito importante, mas não é. Porque a comunicação, ela precisa estar direcionada para os problemas e rotina e dores, dificuldades, desejos das mulheres ou dos homens, entende? Não é a mesma coisa, tá? Como a gente conduz e progride com o treinamento para homens ou para mulheres, não é a mesma coisa. Basta entender de treinamento que vocês vão concordar comigo. Mas eu também posso direcionar para uma lesão. Exemplo, eu vou atender pessoas com condropatia patelar. E aí, meu amigo, não importa se aquele joelho lesionado está num homem ou numa mulher, você está conduzindo aquela recuperação do joelho, da lesão.
você vai seguir a mesma linha de raciocínio do seu treinamento. Então, neste caso, você consegue atender homens e mulheres se o seu público está direcionado para uma doença, para uma lesão? Sim. Para um esporte amador, se você for fazer o seu treino direcionado para performance, Maíra, é corrida, eu vou atender só corredores, homens e mulheres. E eu não estou direcionando o treino para a estética do homem ou estética da mulher. É só o treino direcionado para corrida. Dá para fazer nesse caso homens e mulheres? Sim. Vai ter problema de comunicação? Não, porque aí você está falando com quem quer correr. Ficou claro para vocês isso aqui? Eu atendo mulheres. Então vamos seguir o raciocínio aqui, pensando na criação desse fluxograma para mulheres. A etapa 2 é a identificação dos problemas. E essas mulheres não conseguem encaixar o treino na rotina, ou quando elas conseguem, é uma dificuldade muito grande. É por isso que vem aquela sensação de ser um sacrifício. Ela não está satisfeita com os resultados, ela falta mais do que ela gostaria, acredite. Ela fica frustrada. Ela gostaria de fazer mais, ela não consegue por conta da rotina corrida. Ela acha que a musculação é chato, monótono, e esses treinos de academia, vamos combinar, a gente sabe que é. A pessoa fica 3 meses, 2 meses com o mesmo treino. Não tem como a pessoa gostar disso. E ela não consegue gostar de musculação e ela acha que o problema é dela. Nunca parou para pensar que o problema pode ser dos treinos. Ela não consegue manter a constância. Aí ela fala que ela não é disciplinada. Não é que ela não é disciplinada, ela não tem uma metodologia que favoreça encaixar na rotina dela. Como que é a rotina dela, gente? Lembra? Multitarefas. Ela não sabe treinar. Isso é um problema que muitas das vezes ela não tem nem consciência. Eu preciso mostrar para ela que ela não sabe. Ela não entende de ajuste de carga, a percepção do esforço, estabilidade, alinhamento das articulações, a postura. Ela não tem noção. Ela não tem noção, tá? A etapa 3, a solução do problema. Qual é a solução para esse problema? É a flexibilidade para facilitar o encaixe na rotina. Se eu, ao invés de entregar um planejamento que atende um recorte da rotina, local de treino, quantas vezes na semana você vai treinar, quanto tempo você tem para treinar? Se ao invés de entregar um recorte da rotina, eu entregasse mais, a rotina da Neide vai oscilar? Vai. Ela vai conseguir encaixar de acordo com a oscilação? Vai, porque o planejamento dela oscila também. Então, a gente precisa passar a entender que se a gente usa o nosso conhecimento para solucionar um problema, o nosso conhecimento passa a ser muito mais valioso. Qual é a definição dos subgrupos que eu uso? Qual é o meu grupo? Mulher. E o subgrupo? Iniciante, intermediário, avançado. Ai, Maíra, sabia que ia chegar nesse ponto. Acabou. Agora eu peguei ranço. Se você entrega um treino para todo mundo que é iniciante, um treino para todo mundo que é intermediário, um treino para todo mundo que é avançado, pronto. Virou o portal de treinos. Não é bem por aí? De fato é. Só que a etapa 5 eu preciso definir quais são os caminhos dentro desses subgrupos. E esses aqui são exatamente os caminhos que eu uso desde 2021. Na verdade, desde 2021 não, porque quando eu comecei essa a consultoria com o método TRI, eu não atendia gestantes, tá? Então as gestantes entraram depois. Mas no iniciante eu tenho que ter sedentário, iniciante, transição, mas Maíra, iniciante, transição, sedentário. Gente, é exatamente isso. É entender o que cada fase dessa, cada caminho desse representa. Sedentário é quem tá sedentário, né? Tá parado, não tem experiência nenhuma. Iniciante é quem acabou de começar, quem tá começando. Ou quem já treinou no passado, tem uma certa experiência, mas tá muito tempo parada. Transição é quem precisa de um mesinho só de um treino iniciante para entrar no intermediário, aquela pessoa que falta só engrenar. Aí tem gestante iniciante, pós-parto iniciante. E o intermediário? O intermediário, que é o treino intermediário, o lesão. Ali eu direciono as adaptações para as principais lesões que o meu público tem. E aí entra gestante, pós-parto também. E o avançado, gestante, o pós-parto. Podem ir anotando todas as dúvidas que depois eu tiro. E as individualidades? Aí tem um grande problema, né? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês antes de responder, tá? Se a prescrição individualizada fosse
Realmente. Garantia de individualidade? Por que tanta gente detestando musculação? Se é individualizado, será que somos incapazes de fazer um treino no qual a pessoa pode gostar mais, gente? A gente tem um padrão que a gente sai entregando esse padrão para todo mundo. A gente tem o nosso padrão, cada um tem o seu padrão de prescrição. E dá um trabalho danado a gente quebrar esse padrão, desconstruir ele e tentar entender o que atende, o que soluciona. Se a prescrição individualizada fosse garantia de qualidade, por que tanto treino ruim? Se fosse garantia de eficiência, por que tanta gente sem resultado? Você acha mesmo que a prescrição individualizada, ela é imprescindível para toda e qualquer pessoa? Vocês acham mesmo que a Neide quer chegar no ápice da performance dela? Que a Neide quer ter a simetria de quadríceps posterior, a Neide quer colocar a gota no glúteo, a Neide quer desenvolver deltóide? Não quer, gente. Não quer. Pode perguntar para ela, ela não quer. Tem um público assim, que não são atletas e querem chegar no, meter o shape, essas pessoas vão precisar da prescrição individualizada. Você vai trabalhar esses grupamentos direcionando para ela, para simetria, para progredir aqui, para. Mas isso é minoria. Entra numa academia e olha ao seu redor. Quantas pessoas estão com físico de nível de atleta? Minoria, minoria, minoria esmagadora. Vocês acham que um bom treino, com cálculo de volume adequado, com uma divisão, com uma progressão ali de métodos de treinamento, escolha de exercício de acordo com a complexidade, vocês acham que um bom treino para uma pessoa iniciante é imprestável para outra? Vocês acham que um bom treino para uma pessoa avançada é imprestável para outra? Entendendo que tem aqueles caminhos lá dentro e aqueles caminhos eles vão afunilando as semelhanças desses grupos. Aumenta a chance da gente acertar. Um dos princípios do treinamento é a individualidade, né? Mas prescrevendo dessa forma, o negócio não cresce. Em contrapartida, se eu abro mão da individualidade, eu comprometo a entrega dos resultados e também sem resultado o negócio não cresce. E aí, onde o método TRI contempla as individualidades? É no final. Quando a gente pensa na prescrição individualizada, a gente tem a individualidade no topo. Eu vou testar, vou fazer teste disso, teste daquilo, esses resultados vão conduzir a minha prescrição, eu vou identificar o nível de treinamento, claro. Eu vou saber qual é o local de treino, a disponibilidade semanal, de tempo, dias, pá, entreguei o planejamento, engessadinho. Para um atleta, faça chuva ou sol, não importa o que aconteça, ele vai chegar no final da semana e ele cumpriu todo o planejamento, tá? Mas essa não é a realidade das Neides por aí. E eu me incluo nela. O método TRI, você vai prescrever para um grupo, tá? Então você tem que definir se é homem, se é mulher, o seu fluxograma parte daí. Se vai ser lesão, o que que vai ser. Abaixo desse grupo tem o subgrupo, que aí entra o nível de treinamento. Abaixo deles, aqueles caminhos que eu coloquei: sedentário, iniciante, transição, gestante, pós-parto. E no final você vai contemplar as individualidades. As individualidades, elas são contempladas na flexibilidade da frequência semanal, do local de treino, da duração da sessão e nas opções de substituições dos exercícios. Por isso que definir um nicho, um grupo, um público é importante, porque quanto mais você conhece esse público, mais você acerta nas opções de substituições. Não faz sentido prescrever para preencher disponibilidade de tempo. O que que faz mais sentido? Entregar o que é necessário, identificar, entregar isso aqui, esse volume, essa frequência, isso aqui é ideal, é seguro e tem uma coerência para a gente progredir daí. Eu vou identificar nível de treinamento, vou calcular volume, faço as variações programadas, ou eu vou preencher disponibilidade. Eu tô enchendo linguiça. Porque se um iniciante me diz que pode treinar 1 hora, 1 hora e meia,
5 vezes na semana, o que que eu vou fazer para preencher esse tempo dessa pessoa? Não é sobre vender treino ou aula, lançar curso, é sobre fazer o negócio funcionar. O que que é a minha consultoria? Ela é uma prescrição por nível de treinamento. E lembra que eu falei lá atrás, quando as mulheres entram em contato comigo e perguntam: a sua prescrição é individualizada? Vocês acham que eu respondo não de cara? Ela vai sair dali e vai buscar outra. Eu preciso fazer ela entender o que é e o que não é. Por isso que eu pergunto para ela, por que que você procura individualizado? E no final das contas ela entende, não, eu só quero progredir, melhorar minha saúde, o corpo, reduzir celulite, perder barriga, enrijecer, endurecer. Eu não quero chegar no ápice do topo de performance de ninguém para concorrer com ninguém, para superar ninguém. Eu falo para ela, então você não precisa. Mas não é só você. Eu também não preciso. Eu não sou atleta. Minhas alunas também não precisam. Mas tem uma proposta de orientação individualizada. Sobre essa frase aqui da consultoria, que é a que eu trabalho desde 2021, provavelmente eu vou mudar em setembro. E eu já compartilhei lá com o pessoal do PNT a minha ideia, como eu estou visualizando isso, como eu vou reformular. Lembra aquela ideia da Nike que eu falei, o tênis mais top, o intermediário? E o mais básico. Então, em algum tempo muito breve aí, eu já vou mudar isso novamente e constantemente eu fico tentando mudar para entender o que vai me gerar mais resultado, o que vai mais fazer sentido como negócio e tudo eu vou compartilhando com o pessoal lá no PNT. Mas são treinos flexíveis, isso vai continuar porque é do método, não é do produto, tá? São treinos flexíveis para se encaixar até nas rotinas mais corridas. E o que que é o método TRI? TRI é uma sigla para treino, rotina inteligente. Porque, gente, é muito mais inteligente você ter uma rotina que se encaixa, uma rotina, um planejamento de treinos que se encaixa na sua rotina. E as próprias alunas me diziam isso, Maíra, nossa, o negócio está muito mais inteligente aqui, está funcionando. É criado para solucionar a falta de constância e, consequentemente, se treina com mais constância, gerar mais resultado. A flexibilidade é o que permite, aqui é o que mais nos interessa. A flexibilidade é o que permite que um único planejamento atenda muitas pessoas sem ignorar as individualidades. É possível adequar as individualidades. Tanto que algumas alunas falam para mim assim: eu vou pedir para Marina depois procurar esses depoimentos e mandar lá no grupo para vocês. Elas falam: é muito personalizado. É muito individualizado. Algumas falam assim: você fala que a sua consultoria não é individualizada, mas é sim, porque esse treino foi feito para mim. Porque encaixa na rotina dela, na frequência, na duração do tempo que ela pode, nas opções de substituição que atendem também preferências, disponibilidade de material, equipamento. São substituições intencionais. Vocês têm que entender como que faz substituição. Não é aleatória, não é pensar em substituir exercício de forma aleatória. É sempre pensando, se várias pessoas passam por aqui, quais são as substituições que eu preciso entregar nesse exercício? Entendendo os vários perfis e situações que vão utilizar aquele treino. Parece difícil, gente, só parece. Porque a gente não tem familiaridade de pensar dessa forma. Mas não é. Um planejamento, um mesociclo ele vai para a prática, ele permite vários treinos diferentes. E não só vários treinos para pessoas diferentes, mas vários treinos para a mesma pessoa em situações diferentes da rotina dela. Desde 2021, quando eu desenvolvi o TRI, eu trabalho com um fluxograma de treinos que é extremamente eficiente. Desde 2021, sem alterar esse fluxograma. Eu vou alterar agora nessa fase de aplicativo. Eu resolvi reformular, refazer, melhorar. Mas o que eu quero que vocês entendam é que eu estou, desde 2021, com a mesma base de fluxograma. A mesma. E milhares de mulheres já passaram por ele. Então eu posso afirmar para vocês com certo conforto que esse fluxograma ele é eficaz. Tem muitos resultados das alunas, o nível de satisfação é muito grande.
E eu não preciso prescrever de forma individualizada para cada uma delas para entregar esses resultados que são muito bons, para ser valorizada por essas alunas, para que elas indiquem para outras pessoas. E é isso que vocês precisam abrir a mente de vocês. A gente acredita muito que só a prescrição individualizada é boa, vai funcionar. É porque a gente não sabe fazer de outra forma, mas tem outra forma para a gente entregar resultados muito bons. Eu atendo gestantes, puérperas, muitas mulheres que correm, que estão começando a correr, mulheres que entraram sedentária na, na consultoria e hoje correm meia maratona, maratona. Ah, são todas? Não, minoria, porque esse processo todo é longo. Então, por exemplo, essa aluna que está aqui de azul, aqui embaixo, entre duas gestantes, com esse número 4565, ela entrou, ela não treinava musculação, mas ela entrou comigo em 2021. Então, não é uma, né, não é uma coisa de uma hora para outra, mas ela participou de maratona. O que vocês precisam entender é que não existe apenas o caminho da prescrição individualizada. Existe esse caminho, ele é maravilhoso e a gente tem que entender onde é que ele entra dentro da minha proposta de trabalho, quanto é que ele custa. Esse é o fluxograma que eu uso, tá? Eu atendo mulheres, dividido em 3 subgrupos: iniciante, intermediário e avançado. O subgrupo 1, iniciante, tem 5 caminhos lá dentro. O intermediário tem 4 caminhos e o avançado tem 3. Aí você fala assim, mas por que que todos eles não têm a mesma quantidade? Porque não é necessário. E todos eles têm as opções, a flexibilidade da programação, mais as opções de substituições que são importantes. E aí, dentro do iniciante, eu tenho aqui toda a programação de gestação organizada por idade gestacional, que eu, inclusive, estou refazendo, reformulando. E a Aline, que está aqui, eu estou sem as telinhas de vocês, mas não sei se a Aline ainda está aqui, se precisou sair, mas a Aline que está aqui, que está me ajudando hoje em dia a jogar isso para o aplicativo. Tem o iniciante, que é de pós-parto. Tem o sedentário, que são 5 meses de planejamento. O iniciante são 3 meses de planejamento. Transição é 1 mês de planejamento. E aí nós temos o gestação e pós-parto de intermediário. O intermediário, lesão, tem muitos treinos que são, na verdade, muitos não, todos são treinos equivalentes e as coisas não dão certo por acaso. O avançado tem o gestação, tem o pós-parto e tem o avançado, e a partir de um certo momento, esses treinos avançados passam a ser equivalentes com os treinos de nível intermediário, e isso tem uma razão de ser, porque às vezes eu preciso andar com essas alunas de um nível para o outro, não só um movimento de progredir nesse planejamento dentro do mesmo caminho, mas transitar de um nível para o outro. Eu preciso identificar onde que eu passo de um nível para o outro, porque esse fluxograma ele está todo amarrado. Ele tem o lugar que ele termina, de onde ele continua e até onde ele vai, para onde ele vai depois. Entendeu? Esses níveis, eles estão amarrados uns aos outros. E é a anamnese que me dá o ponto de partida. Maíra, que loucura! É isso mesmo. É a aluna que define o ponto de partida nesse fluxograma. A descrição da anamnese foi feita de forma com que ela me mostre o ponto de partida. E nesses é, quantos anos? 21, 22, 3, 4 e 5. Eu estava achando que eu já estava indo para 5 anos. Eu estou com 4 anos de consultoria, né? Nesse método. Nesses 4 anos, eu conto assim, ó, nos dedos das duas mãos, quantas vezes, nos dedos das duas mãos, quantas vezes a gente precisou trocar e que a anamnese não foi exatamente o que ela precisava. Nesses 4 anos, tá? Geralmente, quando isso acontece, a pessoa se subestimou. Os homens tendem a se superestimar, as mulheres tendem a se subestimar. Então, quando a gente precisou mudar depois,
ficou claro ali na conversa que essa mulher ela se subestimou e ela mesma fala, ai, eu achei que eu não fosse avançada, eu achei que eu não fosse dar conta. É sempre esse o entendimento. A anamnese ela está totalmente amarrada ao fluxograma. E se fosse para homens? Eu teria um grupo ali de homens, tá? Eu vou passar a atender com o meu marido, que é formado em educação física, mas não atua mais, ele está se atualizando para voltar para a área, e eu estou orientando ele a estruturar o fluxograma de homens, que ele vai criar as prescrições, e é essa base aqui, é muito mais simples do que para mulher. Então, eu tenho o grupo de homens, eu tenho os 3 subgrupos, iniciante, intermediário e avançado. E aí, no subgrupo um eu vou ter o sedentário e o iniciante, o transição. No subgrupo 2 eu vou ter o intermediário e o intermediário lesão. E no subgrupo 3 o avançado. E, obviamente, todas as opções de flexibilidade e substituição. O método TRI foi, para mim, uma luz no fim do túnel. Foi uma ideia que eu tive que eu ficava só repetindo assim, cara, como eu não pensei nisso antes? Como eu não pensei nisso antes? Faz tanto sentido. E o feedback que eu tinha das alunas é que as coisas estavam encaixando com muito mais facilidade. E, gente, é uma realização que a gente vive muito maravilhosa. Não faz sentido que eu viva isso sozinha, né? Então, o método TRI, agora eu acho que é claro para todo mundo que é flexível para ser constante, é constante para gerar resultado. E vale muito a pena trabalhar dessa forma. O método TRI, eu não pergunto onde vai treinar. Eu entrego a opção de treino em casa e academia. E eu preciso explicar para ela como ela vai se beneficiar disso, como ela vai usar isso. Eu não pergunto quantas vezes na semana ela vai treinar. Eu entrego a frequência semanal ideal para ela e falo para ela: se você não puder treinar 5 vezes na semana, você vai treinar 4 vezes, assim, assim, assado. Se você não puder treinar 4, você vai treinar 3, assim, assim, assado. Ela sabe o que fazer quando a semana mudar. Eu não pergunto quanto tempo ela tem para treinar. Eu entrego a sessão ali, de acordo com o volume, o que é ideal, eu estimo a duração daquele treino e falo para ela: o treino completo, fazendo aquecimento, o treino de força e a volta calma, vai durar, por exemplo, 1 hora. Se você não tiver 1 hora, você vai fazer só o treino de força, tira o aquecimento e volta calma, vai levar 45 minutos. Se você não tiver nem 45 minutos, você faz a opção reduzida desse treino. E aí eu reduzo o volume, pode ser através de exercício ou de séries ou dos dois. Eu reduzo o volume e aquele treino vai para, por exemplo, 30 minutos, 25 minutos. Vocês estão conseguindo entender como a prescrição do TRI ela é mais trabalhosa do que quando ela é individualizada, mas é justamente por ser mais trabalhosa, eu tenho que pensar em muitas situações, muitos recortes da rotina acontecendo, eu tenho que me antecipar em algumas situações, mas é isso que faz com que ela seja mais escalável. Uma prescrição vai gerar vários treinos. A mesma prescrição, o mesmo mesociclo para Joana, ela vai conseguir fazer 5 vezes na semana, todos os dias, na academia, 1 hora. A Roberta vai ter dia que ela vai fazer 4, vai ter dia que ela vai fazer 3. A Juliana, ela vai fazer o exercício que está ali no treino. Mas a Carla, ela vai fazer aqueles, sei lá, 3, 4 exercícios do treino, ela vai fazer a opção de substituição. Então, se era para ela fazer agachamento, hip thrust, levantamento terra, uma fez isso, mas a outra vai fazer agachamento, hip thrust e sumô, o terra sumô. A outra vai fazer agachamento, ela vai fazer o leg press ou não sei o que, não sei o que lá. Na prática, esse treino vira outro, conduzido por mim. Eu defino o que pode ser mudado, o que pode ser substituído. Eu tenho o controle do volume de treino, dos grupamentos musculares que estão sendo trabalhados em cada exercício. Entende, gente? Eu preciso ensinar a pessoa a treinar, né? Isso faz parte da nossa. Nós somos professores, né? Isso faz parte da nossa profissão, mas principalmente no online isso é essencial. E o crescimento de um negócio não pode depender da sorte, é estratégia. E aí vocês me veem hoje numa condição mais favorável, mas nem sempre foi assim.
Porque eu comecei trabalhando em sala de musculação, em Volta Redonda, uma cidade pequena, ganhando em torno de 3,50, R$ 4 a hora. Eu fazia as avaliações da academia, eu montava todos os treinos, eu ficava na sala de musculação e quando fechava a sala de musculação eu ajudava a limpar, fazia a limpeza da musculação, fazia a limpeza dos banheiros. Porque às vezes a gente olha para alguém já num certo lugar e a gente fala assim: "Ah, mas para ela foi mais fácil, olha onde ela está". Mas onde é que essa pessoa esteve? De onde ela saiu? Eu não sou de família que tem dinheiro. Eu não tive um pai que pudesse pagar cursos, que pudesse. Eu sou cheia de limitações. Provavelmente muito mais do que muitos de vocês aqui. Eu não aprendi inglês até hoje, gente. É minha meta de 2026. Eu não aprendi inglês até hoje, porque eu nunca tive dinheiro para pagar um curso. E quando eu comecei a ter dinheiro, eu estava trabalhando loucamente e não tinha tempo. Agora eu posso fazer coisas que eu não pude fazer minha vida inteira. Aí, quando eu tive um upgrade na vida, foi esse momento aí que vocês estão vendo. Eu fui para cidade grande, para o Rio. Aí eu ganhava R$ 5 hora aula. Aí eu fui crescendo dentro dessa academia. Eu me tornei coordenadora da musculação, eu dava aula de alongamento, eu fazia avaliação física. Depois me tornei gerente da academia. É, é construção. É trabalho diário, 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 sem desistir. E o que que é o PNT? Que é o Programa de Negócios para Treinadores, tá? A ideia dele é como organizar as prescrições dentro desse fluxograma para que haja uma continuidade, para que um nível de treinamento linke no outro. Como identificar os momentos de mudar o nível de treinamento? Lembra que é um fluxo que está pronto, a pessoa entra ali, você sabe todo o caminho que ela vai percorrer. Mas tem exceções. Quais são essas exceções que fogem da regra desse fluxo? E eu preciso trocar essa pessoa de caminho. Como apresentar as opções de flexibilidade do planejamento? Como fazer com que a anamnese me mostre o ponto de partida? Como fazer o controle de envio desses treinos de cada aluno? Como elaborar as planilhas que são do Canva? Hoje eu entrego planilhas do Canva, a gente está numa fase de desenvolvimento do aplicativo. Como usar o aplicativo? Tem uma aula lá dentro de uma aluna do PNT, a Paula, eu pedi para ela porque ela fez uma adaptação do método TRI para o MFIT. Eu falei para ela, ensina para as outras pessoas que usam o MFIT. Agora a gente está numa fase de desenvolvimento do método TRI dentro do Treino aí. É o único aplicativo no Brasil que tem esse método, que permite entrega de treinos com flexibilidade. E aqui é bem dentro do PNT, tá? Módulo 1, boas-vindas, aí eu conto a minha trajetória, mudança de mentalidade, uma série de coisas aqui. Aqui no módulo 2 é que começa o conteúdo mais legal para gente. Eu explico a proposta da consultoria, os diferenciais, como é o funcionamento dentro do Drive, como é que a gente controla esse envio de treinos, essas alunas, né? A padronização dos e-mails. Eu entrego absolutamente tudo. Quais são os textos das padronizações dos e-mails que eu entrego em cada treino que eu envio? Tudo, tudo. Tá? A entrega do conteúdo. Só que eu não comecei com área de membros, eu não comecei com página de vendas. Gente, eu comecei bem, bem ferrada, tá? Eu comecei talvez pior do que muita gente aqui nesse momento agora. Então, se você não tem uma consultoria, e você fala assim, Maíra, mas eu não tenho nenhuma condição de investir em estrutura e nada, tudo bem. Lá dentro você vai aprender exatamente como eu comecei, sem, eh, sem plataforma de vendas. Então, não tinha Hotmart, não tinha QIFI, não tinha Eduz, não tinha nada. Eu gerava link no PayPal, no PagSeguro. Não tinha página de vendas. Como é que eu fazia? Como é que eu entrava em contato com essas pessoas? Como é que eu fazia uma landing page para poder captar essas pessoas? Tem tudo lá dentro. E depois, quando eu fui para Hotmart, quando a gente já tem uma plataforma, como é que a gente faz? Como é que a gente entrega o conteúdo? Tudo lá dentro. O módulo 3 é o módulo mais importante do PNT, que é a anamnese, para entender como ela se linka no fluxograma de treinos, o fluxograma de treinos, todos os detalhes, para onde ele passa, para cá, para lá, e é essa ideia do método TRI, que vocês viram aqui de forma um pouco mais resumida, né? Mas é bem essa ideia.
O módulo 4 é a prescrição por nível de treinamento. Eu explico por que que eu faço, como é que eu faço, quais são as estratégias de programação que eu uso nos treinos, como é a elaboração do treino, como eu faço o cálculo de volume, a duração estimada. Agora, com o aplicativo, com o treino aí, boa parte desse processo vai ser automatizada. A adaptação do nível e os treinos equivalentes, a criação da planilha no Canva, para que vocês possam entregar planilhas fantásticas. Módulo administrativo, financeiro, essas duas que eu marquei aqui, organização financeira e material complementar, é onde vocês encontram praticamente todo o material para vocês baixarem, acessarem. Eu vou mostrar para vocês parte dele aqui. Tem um módulo de marketing digital, tem as reuniões de direcionamento que eu fiz com os alunos. E aqui o que que eu entrego lá dentro assim do meu negócio? Tudo, mas eu coloquei algumas coisas aqui para vocês terem uma noção. Anamnese, vocês acessam essas bases de planilhas prontas no Canva só para colocar o layout de vocês e facilitar, otimizar o tempo de vocês. Todas as descrições de tudo que eu uso dentro da planilha, das planilhas, os treinos, os e-mails dos treinos, os PDFs para vocês baixarem no Canva, aqui, ó, a planilha de links de exercício que eu utilizo, as planilhas de treino com as prescrições dos treinos que eu entrego para vocês. Eu entrego alguns treinos prontos, não porque eu entenda que vocês não têm capacidade de fazer, mas muito pelo contrário, para que eu possa explicar para vocês qual foi o meu raciocínio na hora de fazer. Porque isso vai facilitar depois você pegar o seu conhecimento de prescrição, entender como você vai raciocinar, linkar um treino no outro, progredir um nível no outro. E se você quiser, você pode usar esses treinos que já estão prontos para ser os primeiros meses da sua consultoria e focar no dali para frente. É uma forma de ajudar. Ninguém é obrigado a usar. A anamnese, a padronização dos textos que eu uso nas planilhas, né? As planilhas aqui para baixar. O termo de responsabilidade de ciência que eu uso com as minhas alunas na consultoria, então, coisas do negócio mesmo. O planner, eu compartilho planilhas atualizadas. Aqui é o conteúdo que é bônus, tá? Prescrição de treinamento para lipedema é uma aula minha, contabilidade para leigos com o contador, emagrecimento comportamental com a Paula, que estuda esse tema. Vocês vão entender como é bacana entender de comportamento de emagrecimento comportamental para atender principalmente mulheres. Tivemos mentorias exclusivas com o Simão, Thiago Mata, Belmiro, Ingrid, Bruno Leitão, e a Paula é a que ela explica como ela adaptou para o MFIT. Tem aqui algumas aulas de exercício na gestação com a Ingrid, como definir o preço da sua consultoria, é com o assessor de assessor financeiro de empresa. Investimentos e finança é um assessor financeiro pessoal, né, de pessoas. Prescrição e estratégia de glúteos, eu ensino como eu faço isso com as minhas alunas, com os resultados que eu tenho. Aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir aumentar o volume. Vocês não estão ouvindo, né? Eu não estou ouvindo nada. Eu testei antes, estava tocando o som, mas não está tocando agora. Depois eu mando lá no grupo, tá? E aí agora a gente está numa fase do método TRI mais treino AI. É uma fase final de desenvolvimento do aplicativo. Eu vou mandar para vocês lá no grupo um PDF com as informações do treino AI. Não sei se vocês conhecem, mas é, ao meu ver, o melhor aplicativo de treino para treinadores, personagens, estúdios, do Brasil. Ele tem um grande diferencial que é a inteligência artificial. Eu sei que muitos de vocês que nem me conhecem, mas eu imagino que vocês conheçam o Rafa Lund, né, que é bem famoso personal, atende muitos artistas da Globo, e é um treinador que é muito meu amigo, que eu admiro muito o trabalho. Eu, inclusive, fiz a mentoria dele há um tempo atrás. Ele é muito técnico, atualizado e estudioso, então toda a parte tanto de prescrição quanto de orientação para ajuste de carga do treino da inteligência artificial foi treinada e desenvolvida por ele. Então, eu confio muito
na parte de inteligência artificial desse aplicativo, porque eu conheço o profissional que está por trás fazendo essas programações. Então, o método TRI está sendo desenvolvido ali, a gente já está usando com algumas alunas. O PNT, o valor do PNT é 2.997 à vista ou 12 de 299,11. Um ano de acesso, acesso ao grupo do WhatsApp também, 7 dias de garantia. Mas eu resolvi abrir um desconto de R$ 900. Por quê? O PNT ele vai ser reestruturado, porque toda a parte do desenvolvimento do aplicativo, toda a parte nova vai entrar. Significa que o que tem lá deixa de valer? Claro que não. Mas por conta dessa reestruturação, os profissionais que entrarem agora, antes da reestruturação, e obviamente vão pegar a reestruturação, eu entendo que tem que ter uma vantagem, né, para entrar antes dessa reestruturação e não esperar. E aí a condição especial é com o cupom de desconto 30 off. Você pode dividir em 12 de 209,38, então em torno de R$ 200 por mês, ou pagar à vista. Para os dois primeiros inscritos, eu vou fazer um Zoom individual, em torno de 30 minutos, 40, para poder traçar as estratégias, entender qual é o seu momento, como é que está o seu negócio, se você já tem consultoria, se você não tem, como é que está seu Instagram. E para todo mundo que entrar, nós teremos 2 encontros para o grupo inteiro no Zoom para tirar todas as dúvidas, enfim, para perguntar, pedir uma orientação. O que eu percebi nas outras turmas? Muitos tinham necessidade de falar qual é o cenário que eles estavam para a gente conseguir direcionar melhor as ações. E essa é a condição especial para todos vocês que estão aqui e no grupo, tá? Esse valor em torno de 200 por dia dá 6,90, 200 por mês dá em torno de 6,90 por dia. E a pergunta que eu faço para vocês é: se 6, 7 reais por dia não vale o investimento para você reestruturar o seu negócio, que é capaz de mudar a sua realidade, eu acho que realmente você não tem perfil para entrar no PNT, tá? Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Vou abrir para dúvidas. Deixa eu. Vou compartilhar, vou interromper aqui. Vou pedir para a Marina enviar o grupo lá. Ah, deixa eu ver uma coisa para falar para vocês que eu esqueci. Eu pedi para a Marina abrir o nosso grupo lá, o grupo do WhatsApp, porque eu queria passar para vocês o que eu realmente acredito, o que eu entendo, que é bom, que faz sentido, que me trouxe muito resultado. Um resultado que eu nunca imaginei que eu pudesse atingir com a educação física. E eu queria que vocês me dissessem lá no grupo o que vocês acharam dessa aula, qual foi a visão de vocês, qual insight que vocês tiveram. A única coisa que eu peço em troca dessa aula aqui é me deixem saber a opinião de vocês. Manda lá no grupo, por favor, tá? Deixa eu abrir o chat aqui. Ó, o link tá aqui. O aplicativo é excelente, Aline. Excelente. Excelente mesmo. Bom, o aplicativo é para os profissionais que estão no PNT, eles estão tendo a oportunidade de entrar em contato direto com os desenvolvedores, testar, usar, poder dizer o que eles entendem ali que falta, que não falta, porque cada um já vem com a sua experiência, quem tem, né, com a sua experiência prévia de outros aplicativos, então poder dizer para eles, né, isso aqui eu acho que falta isso, não, isso aqui ficou bom, é testar e usar. Então, todos os profissionais do PNT têm essa possibilidade e esse contato direto com os desenvolvedores, por ser uma fase de teste, de desenvolvimento, a gente conseguiu essa abertura para que vocês pudessem vivenciar isso da mesma forma que eu e contribuir, inclusive, com o aplicativo. A gente sabe que quanto mais gente usando, cada um com a sua experiência prévia ali, necessidade, melhor o aplicativo fica. Então, é o objetivo de que ele se torne realmente muito grande, muito completo e muito eficaz para atender a nossa demanda de negócio e também a demanda, dos nossos alunos, tá? Então, o grupo vai ficar aberto. Não tem perguntas aqui. Vocês podem enviar perguntas por lá. Quero que vocês me enviem o que vocês
entenderam dessa aula, o que que vocês acharam. E quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Muito obrigada, uma boa noite. Espero que tenha contribuído um pouco com o negócio de vocês.